Você também sonha em ter um canal no YouTube, em construir a sua autoridade com conteúdo de profundidade, mas na hora de apertar o gravar, parece que uma força invisível te paralisa? Como que é viver com essa procrastinação de querer começar a escalada, mas continuar preso no conforto perigoso do campo base? Eu vou te falar sobre o valor do YouTube. Eu acho que a gente sabe, muita gente já sabe, quem é criador de conteúdo, quem está na montanha do marketing de conteúdo, sabe que no YouTube é possível falar em profundidade, é possível mostrar melhor os seus argumentos, é possível colocar o seu ponto de vista, sua visão de mundo de uma maneira mais explicada, mais bem detalhada. Você consegue expor mais os seus argumentos. Lá também é possível que você tenha diferenciação. Nas redes sociais, principalmente falando em Instagram, você está muito parecido com todo mundo. E no YouTube você tem capacidade, condições de se diferenciar. No YouTube também é possível falar em coisas perenes, coisas que duram com o tempo. Você já precisou de um vídeo que quando você foi ver ele era de 2 anos atrás, 5 anos atrás, e o conteúdo está ali disponível para ser consultado, ser valioso para as pessoas ao longo do tempo. Ele não morre em 24 horas, ele é perene, ele dura. Sem contar que é possível você criar uma conexão real com as pessoas, porque não é um vídeo de 1 minuto que eu tenho que falar coisas muito rápidas e você vai ter que ir com a minha cara, gostar da minha aparência, senão não vale aquele conteúdo para você. Existe uma conexão real quando eu posso falar um pouco mais, eu consigo explicar o meu ponto de vista, você talvez não concorde, talvez concorde, talvez você tenha vivido uma história parecida. A gente consegue se conectar melhor quando tem mais tempo para falar. E outra coisa que o YouTube faz com que a criação de conteúdo fique diferenciada, melhor, é que você pode sair da roda do hamster. Aquela rodinha de ratinho de laboratório que é a Matrix do digital faz com que a gente acredite que é o ideal, que é aquela produção de conteúdo desenfreada que morre em um dia. É o post, é o videozinho rápido, aquela coisa que dura muito pouco, não conecta, tendo que fazer de tudo para chamar a sua atenção, para concorrer com um monte de conteúdos de entretenimento que vai fazer as pessoas se distraírem. É a Matrix do digital, a rodinha do hamster. Aí existem algumas desculpas para as pessoas não criarem conteúdo. Vou falar de vídeos longos. Eu falo YouTube, entenda vídeos longos. Um vídeo que conecta mais, que consegue ter uma exposição maior de argumentos, de ponto de vista. A ponta do iceberg, as desculpas superficiais são: porque eu não tenho a câmera, não tenho o microfone, não tenho a iluminação, eu não tenho o que é preciso, meu cenário não é profissional, não dá pra fazer, eu não sei editar também, não dá pra fazer isso. Eu não gosto da minha aparência sem filtro, o YouTube não dá pra colocar filtro, como no Instagram, como no TikTok. Acho que até dá no Shorts, eu não sei, que eu não sou muito adepta desse formato. Mas vamos ser honestos, nós sabemos que essas não são as razões reais. Qual é a verdade mais profunda por trás dessas desculpas? Quais são os medos e as crenças que realmente nos mantêm acorrentados no campo base? Eu gosto de fazer essas perguntas, tá aqui no meu roteiro. Meu roteiro, inclusive, tá disponível no Substack. Eu agora coloco ele disponível em texto mesmo. Como eu tô lendo aqui, eu gosto de fazer perguntas e colocar em gatilhos, em bullet points, as coisas que eu preciso falar. E eu tô deixando o roteiro do jeito que ele está aqui na minha frente, disponível no Substack. O link tá na descrição. Então, eu vou refazer a pergunta. Mas vamos ser honestos, nós sabemos que essas não são as razões reais. Qual é a verdade mais profunda por trás dessas desculpas?
quais são os medos e as crenças que realmente nos mantêm acorrentados no campo base. Campo base eu já expliquei no outro vídeo, depois eu vou deixar para você o vídeo sobre a minha tese do Everest e os campos que tem de aclimatação. Então, o segundo nível desse problema, a distorção da realidade causada pelo Instagram. Tudo tem que ser perfeito. Então, a gente tem a matriz do digital impõe como uma regra, como um padrão oficial, que tem que ser assim, tudo tem que ser perfeito. A melhor iluminação, o melhor cenário, a melhor aparência, por isso você usa um filtro para você ficar mais bonita, mais bonito. E nada é imperfeito, não tem erros, não tem problemas ali. Então, a gente tem isso como o padrão, como a realidade. E gera uma distorção da realidade para todas as pessoas que estão produzindo conteúdo. Então, a gente está sendo doutrinado de que aquele é o padrão, que aquilo é o perfeito. Tem que ser perfeito, não pode ser diferente daquilo. Se aquele é o padrão, imagina, é difícil pra caramba fazer um vídeo de 1 minuto. Agora, como que eu vou fazer um vídeo com todo esse trabalho, toda essa perfeição por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Parece impossível. E aí, esse é um dos problemas que impede a maioria das pessoas de tentarem, ao menos tentar. Aí outra coisa, a pressão de ter que ser como os clones que parecem dar certo. As pessoas que dão certo ou parecem dar certo, elas copiaram ou aprenderam com alguém a fazer. E essas pessoas com quem elas aprenderam com outras pessoas. Então todo mundo começa a se copiar e fazer meio parecido. Aí quando vê, todo mundo é um clone, cheio de clones uns dos outros. E aí, se você acha que tem que ser igual a esses clones, fica mais difícil, é uma falsa dificuldade para dar certo num conteúdo maior. Outra coisa é a crença de que a audiência séria está em outras redes. Essa crença eu tenho também, e eu acredito que ela seja verdade. A audiência séria, pessoas que realmente estão dispostas a aprender, a se transformarem, a irem de um ponto A para um ponto B. Elas querem evoluir, elas querem mudar de versão de si mesmas, melhorar em alguma coisa, seja emagrecer, seja melhorar como trata o seu próprio dinheiro, seja como se desenvolver, estudar alguma coisa. Qualquer tipo de transformação, de aumento de conhecimento, aumento de desenvolvimento pessoal que seja, elas estão procurando conteúdos longos. Elas não estão numa rede social procurando transformação, porque lá as pessoas estão ali para se distraírem, para fugirem da realidade, para saberem como vai a vida do outro, para se comparar. Infelizmente, a gente faz isso, não é? E existe então essa crença, e eu acredito nisso também, que as pessoas sérias estão nas plataformas de conteúdos longos, como o YouTube, por exemplo, porque elas estão pesquisando coisas para melhorar. Aí existe um outro problema, a ideia de que os youtubers de sucesso são seres diferenciados, com dons e talentos inatos. São pessoas que já nasceram com habilidades, com talentos, com o dom de falar para a câmera, com o dom de ensinar alguma coisa, com o dom de whatever, o que for. E essa é um dos problemas que a gente tem. Eu tinha isso também. Depois eu vou falar de tudo isso aqui, praticamente eu dou o check em tudo. Aí, isso é a segunda parte do problema, o segundo nível do problema. Agora a gente vai fazer um debug mais profundo e vamos na causa raiz do problema, de por que as pessoas evitam, procrastinam fazer conteúdos como vídeos longos, por exemplo. Não acreditar que é bom o suficiente para um desafio tão grande. Esse é um baita de um problema, porque se você é bom o suficiente para fazer um videozinho rápido, talvez você não se sinta bom o suficiente, você não tem repertório, substância, conteúdo suficiente para tancar, para aguentar, para conseguir fazer um conteúdo mais longo, que você vai falar por mais tempo, que você tem mais chances de erro. Mas eu
Vamos evoluir aqui para você entender melhor. Outra coisa é não acreditar na própria capacidade de execução e consistência. Então, talvez você consiga ser consistente em gerar um post, um carrossel por dia, ou alguns por semana, um Reels por dia ou alguns por semana, mas você não se sente capaz em manter uma consistência de executar um vídeo por semana longo para o YouTube, por exemplo, ou alguns vídeos por semana. Isso é um comprometimento um pouco maior. E aí você pode não acreditar na sua própria capacidade de execução. E você acredita que não vai ter a consistência necessária para manter essa plataforma, o seu conteúdo nessa plataforma. Outra coisa é o abismo da comparação com os grandes canais. Realmente, o YouTube existe há muito tempo, perto das outras redes sociais, né? O TikTok é muito recente perto do YouTube, e o YouTube já tem mais de década. Tem criadores que já estão há mais de década criando conteúdo. E existe a comparação com os outros canais e eles parecem um abismo de distância. Realmente parecem que são inalcançáveis. Eu tenho essa sensação também. Eu sinto isso também. E a gente acaba se comparando mais por causa disso, né? Outra coisa é o medo de expor falhas e afetar a própria identidade. Quando você está fazendo um conteúdo mais longo, você está mais solto, por mais que eu esteja lendo o roteiro, eu estou vendo aqui os bullet points, as coisas que eu tenho que falar, mas eu estou aqui solta. Eu estou falando agora com a câmera, estou falando livre. E nesse momento é a hora que eu posso errar, é a hora que eu posso falhar, eu vou gaguejar, eu vou cometer erros, eu posso falar uma besteira porque não está escrito, porque o que está escrito eu consigo controlar, porque eu me preparo antes. Eu peço para IA fazer o meu roteiro com base no que eu já dei de input. Eu geralmente escrevo o meu journaling e eu coloco toda a ideia, eu escrevo como se eu estivesse contando para mim mesma o que eu quero falar. E aí eu vou escrevendo tudo. Aí depois eu peço pra IA fazer o roteiro em formato de roteiro, do jeito que eu gosto e prefiro fazer. Eu testei vários modelos e eu gosto mais desse jeito. Eu gosto de ler um ponto aqui, que aquilo me lembra e eu desenrolo uma história ou algo que eu preciso falar a respeito daquele ponto. E é nesse momento, antes eu preferia só ler. Agora eu me dou esse momento de desenvolver um pouco mais e trabalhar, testar, treinar a minha habilidade de comunicação e o meu repertório, o que já está instalado aqui dentro da minha mente, o que eu já aprendi, que assuntos que eu já conectei uns com os outros, que eu posso colocar para fora. E o medo de falhar nessa hora é o que impede muito o criador de conteúdo de vir para o YouTube, por exemplo. Porque é nessa hora que você vai começar a enrolar, vai começar a criar um monte de coisas que podem expor a sua identidade, podem se você tem uma identidade, por exemplo, um mindset fixo, que é o medo de você cometer erro, você não se desafia porque você acredita que a sua mente, sua inteligência é fixa, se você nasceu inteligente, você vai ser para sempre inteligente, ou se você nasceu burro, você é para sempre burro, você não tem capacidade de mudar, você não tem capacidade de aprender e evoluir. E para isso você precisa errar. E o fato de você se expor a essa dificuldade já pode afetar o que você pensa de si mesmo, a como que você vê a sua identidade, como que você se enxerga no mundo. Então, esse é um dos medos grandes das pessoas que não encaram um conteúdo longo, por exemplo. Outra coisa, a ativação de todo o nosso exército de sabotadores e monstros internos. É nessa hora que vários medos, vários bloqueios emocionais, os sabotadores, todos os monstros, todos os perigos da montanha, que eu falei lá no vídeo da tese do Everest, todos eles aparecem. Eles estão lá. É medo do julgamento, medo da rejeição, é a síndrome do impostor, é o medo de não agradar, é a necessidade de validação, todos eles vão aparecer. E é, talvez, mais um dos motivos de por que as pessoas não começam a fazer vídeos longos.
E inventam a desculpa que não tem a câmera, que não tem o cenário. Eu sei porque eu já dei essas desculpas. Se a gente sabe que a escalada é importante, mas os monstros internos nos paralisam, qual foi a única solução lógica que eu encontrei? E aí eu vou te contar a minha história. Porque eu senti tudo isso na pele. Agora, sendo sincera aqui, eu relatei praticamente tudo que eu senti, todas as desculpas que eu dava, tudo que eu pensava que era um bloqueio para mim. No começo era falar que eu não tenho a câmera, que eu não tenho o cenário, que eu não tenho a aparência, que eu não tenho o que era necessário. Então eu senti tudo isso na pele. Depois eu fui entendendo os reais problemas, porque eu fui cavando mais profundamente, né? Mas racionalmente eu sabia que eu precisava estar no YouTube, por causa dos benefícios de estar no YouTube, de construir a minha categoria de o meu você é seu nicho. Eu precisava estar no YouTube, não dá pra fazer isso só com conteúdo raso. E no YouTube é uma das plataformas, eu gosto muito do Substack também, por isso que eu estou lá também, que é outra plataforma de conteúdo longo, perene, profundo, que dá pra você conectar mais, dá pra você explorar melhor a sua capacidade e o seu conhecimento e a sua capacidade de resolver problemas das outras pessoas, porque você resolveu problemas de si mesmo ou dos seus pacientes, clientes, depende da área que você trabalha. Então eu sabia que precisava estar no YouTube para construir minha categoria de o meu nicho, você é seu nicho. Mas emocionalmente parecia algo impossível. Eu não conseguia conceber a ideia de que eu conseguiria estar no YouTube com frequência, em tancar, em sustentar realmente uma consistência, estar por aqui mesmo enquanto não está dando certo. E aí eu tive um insight. Eu percebi que os YouTubers de sucesso, eles não nasceram prontos. Eles treinaram na escuridão até ficarem bons. Eles construíram a pessoa que aguenta a escalada. Pega um canal de um YouTuber conhecido, uma pessoa que você admira, uma pessoa que gera transformação, de preferência, que nós estamos falando sobre isso aqui, e vai lá no primeiro vídeo dele, ou dela. Ele não era... Eu peguei outro dia, eu admiro muito a Luana Carolina, o Elton Luiz. O Elton Luiz eu ainda não fiz isso, mas o Joel J eu fiz isso com o Instagram dele. Mas vou falar da Luana Carolina, porque essa eu fui lá no YouTube dela mesmo e peguei os primeiros vídeos dela. Ela sempre foi muito bem em falar, mas ela não é a perfeição que hoje eu acho ela perfeita, maravilhosa. E ela vai falar que ela erra também. E eu vejo ela muito mais perfeita hoje, por mais que ninguém é perfeito, mas parece que há uma perfeição, uma aura de perfeição, né? Nas pessoas que já estão ali na jornada há muito tempo. Pega o Gary Vee, por exemplo, o próprio MrBeast. Essa eu peguei, o MrBeast, você pega o primeiro vídeo dele, não tinha habilidade nenhuma com a câmera. E a gente pensa que os caras nasceram prontos. A gente vê o palco deles hoje, o capítulo 249 do cara ou da mina, e acha que a gente que tá no capítulo 1, tá escrevendo o capítulo 1, a gente já vai estar no, sei lá, no capítulo 200 deles. E não é assim. Eles também começaram lá sem saber. Eles também não tinham dons, eles não nasceram prontos. Eles foram treinando, porque eles aguentaram a escalada. E eu decidi, a decisão solver que eu tomei foi, eu decidi parar de olhar para a montanha com medo, então eu tava parada olhando lá para a montanha, achando ela linda, mas morrendo de medo de começar a dar o primeiro passo. E eu comecei a construir a alpinista que ia escalar essa montanha. Eu sabia que eu precisava construir a alpinista e não ficar com medo da montanha. E qual é o protocolo solver para construir essa alpinista e finalmente começar a gravar? Usando exatamente o que você tem agora, mesmo com medo. Então, eu tenho um passo a passo aqui que eu escrevi, eu vou explicar direitinho. Passo 1.
Hackeie o equipamento e o ambiente. Como que eu transformei a falta de equipamento em um diferencial? Eu estou usando o meu celular, eu não tenho microfone. Eu não ia esperar eu ter condições de ter uma câmera, um microfone melhor. Eu até tinha um microfone, mas eu vi que o som ficava pior do que com o próprio microfone do celular. Eu tô usando o celular, o meu celular nem é novo e nem é um iPhone. Ele serve, tá dando pra eu fazer do jeito que dá. E eu vou fazer desse jeito. Uma sacada que eu tive. Por que eu mantenho a luz apagada? Eu não gosto do meu cenário. O fato de eu ter um cenário que não era agradável, que não parecia profissional, que é meio simples demais, me impedia de querer gravar vídeo. Era uma das coisas. Então, apagar a luz tirou esse atrito. Se essa era uma desculpa pra mim, eu já resolvi. Eu apago a luz. Apaguei a luz e estou usando a tela do meu PC e aí acabei criando um cenário minimalista. Só focado na mensagem, no meu conteúdo, no que eu estou falando aqui. Nos meus argumentos, na minha visão de mundo. E aí elimina a desculpa do cenário feio que eu tinha ou de qualquer coisa que me impedia de gravar o vídeo. Esse foi um hack que eu usei, uma estratégia para que eu me motivasse a fazer e não usasse isso como desculpa. Então eu não tenho mais a desculpa do cenário ruim, essa já era. Passo 2. Desapegue da vaidade e dome o perfeccionismo. É um trabalho de pilar 3 da mente, do software, do que roda aqui dentro, da programação mental mesmo, de mindset. É sobre isso. Como que eu lidei com o medo da minha aparência e do julgamento? Então, eu tinha um problema que eu pensava assim, eu sou mulher, mulher precisa se maquiar para aparecer na tela. No Instagram ou no TikTok não tem problema porque você usa um filtro. E aqui na câmera eu não posso usar um filtro, porque eu tô gravando com a câmera do celular. Eu tô usando o aplicativo OBS aqui no computador, mas eu tô usando o meu celular como se fosse uma webcam. E não tem como eu colocar um filtro. Dá pra eu fazer isso na edição, mas eu escolhi desencanar disso. Desencanar de fazer maquiagem, porque eu sabia que se eu ficasse usando isso como desculpa, eu nunca ia gravar vídeo. Então eu não uso mais isso como desculpa, eu encaro, dane-se o que você pensa da minha aparência. Eu trabalhei a minha mente o suficiente para aguentar qualquer crítica, julgamento, e eu não acredito. Eu, pelo menos, fazendo. É claro que os meus vídeos ainda não chegam a muitas pessoas, mas as poucas pessoas que fazem comentários dos meus vídeos, elas nunca fizeram com relação à minha aparência, porque falam do meu conteúdo, e essa é a ideia, é focar no conteúdo. E outra coisa do julgamento do próprio conteúdo. Eu corria o risco de sentir um medo de julgamento, de ser criticada, de levar rating, qualquer coisa sobre o meu conteúdo. E eu trabalhei a minha mente, eu trabalho diariamente a minha mente, o meu emocional, para não me importar com isso. Como que eu lidei com isso? Eu usei algumas ferramentas, eu uso diariamente. O journaling, escrita livre, é minha terapia diária. Debug, então quando eu encontro um problema, um sabotador, um bloqueio emocional, que eu sei que aquilo pode ser uma trava, que vai me impedir de agir, de fazer as coisas que precisam ser feitas, eu debugo aquele problema, eu começo a escrever como eu desenrolo aquilo, por que ele existe, por que ele me impede, quais são as causas, a causa raiz daquele problema, e eu começo a tentar encontrar meios de solucioná-lo. É o debug. E a terapia de exposição. O fato de eu me propor a gravar os vídeos é uma terapia de exposição. Eu já estou fazendo isso há muito tempo. Eu já gravei mais de 100 vídeos longos e lá atrás eu fazia os vídeos curtos para treinar a exposição. Então, isso me ajuda demais, essa ferramenta de terapia de exposição, e usar isso como treino mesmo. Eu tomei a decisão estoica de focar no que eu controlo.
Então eu uso o conhecimento da filosofia do estoicismo, eu foco no que eu controlo, que é a própria mensagem, então eu consigo preparar o que eu quero colocar nesse vídeo, por exemplo, através do meu journaling. A IA gera o roteiro para mim, então a minha mensagem está controlada, eu consigo controlar, eu foco no que eu controlo. E eu desapego de tudo que eu não controlo, que é a opinião das pessoas sobre a minha aparência, sobre o meu próprio conteúdo. Eu tento melhorar o meu conteúdo, o que eu coloco para fora, a minha comunicação, porque eu estou treinando, eu estou cada dia mais, cada vídeo que eu vou fazendo, eu vou melhorando. E eu vou focando no que eu controlo e deixando desapegar e tornar menos importante a opinião das outras pessoas, as coisas que eu não controlo. E isso facilita o processo. Passo 3. Crie um sistema de consistência à prova de falhas. Pilar 4XP. Então, como que eu me mantive gravando mesmo com poucas views? Isso é difícil pra caramba. Você continuar sendo consistente, sendo que você não enxerga resultados. Pensando que a Matrix do digital faz as pessoas acreditarem que resultado é visualização, like, comentário. É isso que a gente impregnou na nossa cabeça. E se eu usasse ferramentas para entender resultado de uma forma diferente? O que eu fiz? Eu usei essas ferramentas aqui. Foco no que controlas, que é baseado em estoicismo, novamente, para eu fazer. Eu só consigo controlar o que eu penso, sinto, ajo, faço as ações, os comportamentos, ou reajo, ou as minhas omissões, a minha procrastinação, por exemplo. Então, eu vou focar no que eu controlo. Motivação criativa. Eu uso essa ferramenta para conseguir me automotivar. Eu sei que o meu cérebro funciona à base de dopamina. Se eu condicionar minha dopamina a resultados que não dependem de mim, que eu não controlo, que são as visualizações, os likes, eu vou me frustrar, eu não vou querer fazer, eu vou desistir, vou desanimar. Vou parar logo. Não vou chegar a construir uma consistência ao ponto de chegar no resultado que eu preciso, que eu desejo. Então eu preciso me motivar no processo, a gostar do processo. Então eu treino minha mente diariamente com essas ferramentas para me motivar com o processo. Uma das outras ferramentas que eu uso para me motivar é o checklist de micro resultados. Eu quebro grandes tarefas em pequenas partes e a cada pequena parte que eu cumpro, que eu ajo, que eu emito um comportamento de ação, de realização daquela pequena tarefa, eu dou um check. Aquilo gera uma coisa de gamificação do processo, me fazendo comemorar pequenas vitórias. E essa mudança, em vez de eu ter foco naquele resultado, de ter views, de ter likes, para eu começar a curtir o processo de treino, aliás, eu tirei o foco do resultado para curtir o processo de treino. Então eu uso todas essas ferramentas para eu gostar, para eu amar fazer a coisa acontecer. E eu celebro o ato de publicar o vídeo, de programar um vídeo para ele ser publicado. E isso é minha grande vitória. Eu comemoro isso. Eu não comemoro mais, porque eu ficava frustrada demais quando eu colocava um vídeo no ar e aquele vídeo não desempenhava bem. E o fato de eu comemorar, a simples ação de programar, de eu conseguir criar um roteiro, pedir ajuda da IA para fazer o roteiro, gravar o vídeo, fazer a thumb, fazer o título, fazer tudo, colocar ele no ar, editar. Eu quase não uso edição, esse também era uma coisa que eu queria treinar. Eu queria treinar como se eu estivesse falando com uma amiga, com um amigo, como se eu estivesse conversando com alguém. Eu não queria ficar cortando. Eu odeio ver vídeo cheio de corte. É uma coisa pessoal minha, eu não gosto de ver vídeo cheio de corte, me incomoda aquele monte de coisa assim, então eu não quero. Aquilo me ajuda, me atrapalha. Então eu gosto de ver vídeo quando eu estou fazendo a ferramenta de acúmulo de repertório, que é aproveitar atividades manuais. Então eu estou lavando louça,
eu tô com o celular perto de mim, tocando um vídeo no YouTube. Eu tô comendo o meu café da manhã ou preparando ele, eu tô ouvindo um podcast ou algum vídeo no YouTube. Então, eu gosto de ouvir muito. Então, o meu vídeo, o que eu estou fazendo aqui, é uma maneira de que a pessoa pode fazer outra atividade enquanto eu tô falando aqui. Eu gosto desse jeito, não gosto daquele monte de corte, um monte de... Ai, não gosto. Então, eu não ia fazer desse jeito. Então a ideia, pra mim, aumentei a dificuldade pra mim, porque já que eu não vou cortar o vídeo, porque eu poderia cortar vários erros, várias gaguejadas, os meus devaneios aqui. Eu poderia cortar tudo isso na edição, mas eu prefiro essa coisa de conversa, essa coisa mais solta. E pra isso o desafio é maior, porque eu tô com mais possibilidade de erro, mas também eu sou mais eu mesma, mais pura e simplesmente eu, autenticidade, que é o que o pessoal fala, né? Eu não consigo criar uma personagem, criar uma máscara e sustentar por tanto tempo, porque eu não sou atriz. Então, essa é uma maneira de comemorar. Eu tava falando, já fiz um devaneio aqui, né? Tava falando que a mudança que eu tive de foco em ter resultado para curtir o processo de treino e celebrar o ato de publicar ou de programar o vídeo como uma grande vitória. É isso que eu faço. Senão esse vídeo vai ficar com 2 horas, se eu deixar com os meus devaneios. E aí, qual é a grande lição por trás de toda essa procrastinação para criar conteúdo de valor? A procrastinação para começar no YouTube não é sobre o YouTube. Não é. A gente já viu isso. É sobre o medo de não sermos bons o suficiente para uma arena que exige profundidade. Então, eu acredito, porque era o que acontecia comigo. O medo de começar a fazer YouTube, de fazer conteúdo, vídeo longo, é o medo de não ser bom o suficiente para tancar, para aguentar, para sustentar um vídeo mais longo, um conteúdo mais longo, com mais informação, com mais chances de erro, com mais possibilidades de ser você mesmo e as pessoas não gostarem, entendeu? Então essa é a grande coisa, né? E a solução não é comprar uma câmera melhor ou fazer mais um curso de edição. É construir a sua autoconfiança através de treino diário e ação massiva imperfeita. O que eu tô fazendo aqui é uma ação massiva imperfeita. Eu tô fazendo. Eu tô postando vídeo, eu tô colocando, eu tô me expondo, eu tô fazendo terapia de exposição e eu tô fazendo. É uma ação massiva imperfeita. É uma baita ferramenta também. Fazer. Deixa que você vai ficando bom no processo de fazer e vai curtindo esse processo. É isso que eu tenho feito, trabalhado a minha mente para gostar do processo. Não é natural a gente sentir assim. É muito mais difícil gostar do processo. A gente sempre tende a esperar o resultado final. Você quer emagrecer 10 quilos, você só vai ficar feliz quando você atingir os 10 quilos a menos. Você não curte o processo. Por isso o processo é tão difícil. Então, o trabalho na mente, a construção do alpinista dessa montanha é o mais importante. É construir a versão de você mesmo que vai curtir o processo para virar a melhor versão, que vai conseguir ir bem nesse processo, que vai ter os resultados que você espera, deseja nesse processo. Se o segredo é fortalecer o alpinista para aguentar a escalada, como você pode começar o seu treino hoje? Então você precisa de um sistema de treino para os seus 4 pilares. Então a máquina, a parte física, a parte dos seus neurotransmissores, a sua bioquímica, a sua parte hormonal, tudo que é conectável em você, o seu hardware, a sua estrutura precisa estar a seu favor, senão você vai desistir. Você vai estar cheio de cortisol, de hormônio de estresse, vai ter um burnout. Se você não tiver alinhado com a sua máquina, as coisas, você não escala essa montanha. Outra coisa é a mente. Eu inverti aqui. A mente, software, é ter a programação mental, as crenças alinhadas, um mindset alinhado com a montanha,
com os perigos, com os desafios, com os monstros, sabendo enfrentar esses perigos, esses monstros, sendo resiliente, sendo estoico, sendo antifrágil. Então, construir a mente necessária para aguentar essa jornada, para esse processo. Repertório. Você precisa aprender, você precisa acumular repertório, você precisa saber sobre a plataforma, sobre como funcionam as coisas, como funciona. Eu gosto muito de neurociência e comportamento para entender como que eu funciono nesse processo. Eu sei que a plataforma funciona desse jeito, eu sei que o ser humano funciona desse jeito. Como que eu, ser humano, vou sustentar esse processo sabendo de tudo isso? Então eu preciso de repertório, eu preciso selecionar informações, fazer uma curadoria de informações para eu conseguir escalar essa jornada, essa montanha, continuar nessa jornada, né? E XP, não adianta nada eu ter repertório, me entupir de curso, de vídeos no YouTube, de textos, de livros, se eu não colocar em prática, se eu não testar, se eu não colocar, por exemplo, o que eu tô vivendo, eu vivi, eu aprendi, eu apanhei, tô apanhando e tô agora colocando em prática falar sobre isso, documentar isso, falar pra você, explicando pra você também que pode estar vivendo a mesma coisa que eu, ou pretende viver essa jornada escalada desse Everest, então tem que colocar em prática, é XP. E não apenas o repertório técnico de como funciona a plataforma. Não adianta nada você saber, precisa fazer thumb direito, a thumb certa, o coisa certo, o início certo. O YouTube funciona assim, assim, assado. Para fazer um vídeo longo, você precisa fazer isso. Se você não é a pessoa, o alpinista capaz de aguentar essa escalada, entendeu? Se você... Cadê? Já me perdi aqui no repertório. Aí, ó. Chances de erros aqui. E é exatamente para isso que a Solver Academy existe. É o meu produto, é o meu rolê. Ela é o campo de treino, a academia de musculação cerebral para te preparar para a escalada do Everest de conteúdo, de marketing de conteúdo. Se você quer a minha ajuda para treinar, para construir a sua versão off-road, a sua versão superpower, que vai conseguir finalmente sair do campo base, que eu falei lá naquele vídeo, conheça a expedição. O link vai estar na descrição. E se você quer entender o mapa completo dessa montanha do Everest, com todos os acampamentos, o campo base, o campo 1, 2, 3, 4, e os perigos, assista esse vídeo aqui. Olhe para dentro. Ativar Solver.